Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vou falar das evidências de que o firmamento é real. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado por se inscrever e participar, mas se não, ajude o canal, inscreva-se. Se gostar do vídeo, compartilhe, curta, comente e ative o sininho de notificações. Vamos para o vídeo. O mundo bíblico. Evidências do firmamento. Mas nada é encoberto, que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. Na parte 2 desse estudo, apresentei várias passagens bíblicas que fundamentam a existência do firmamento. O domo é o esteio do modelo bíblico e encontrar evidências no mundo real de sua existência é crucial para a defesa da Terra plana. No episódio 14 eu disse que a Antártida é a grande borda da Terra e que centenas de quilômetros adentro, erguem-se as paredes do firmamento. Se nenhum indício da existência de um teto que cobre a Terra for encontrado, o modelo falhará. Pois bem, essa estrutura é bem detalhada na Bíblia, e segundo o Salmo 19:1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ora, é debaixo do firmamento que se encontram os astros do céu. À vista disso, quais são as medidas dessa cobertura? Bem, antes que eu apresente quaisquer número, preciso esclarecer que segundo a Bíblia esse conhecimento não foi dado ao homem, pois conforme Jeremias 31:37, Deus rejeitará a linhagem de Israel se isso ocorrer. Confira. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Veja que a aposta de Deus é bem clara e ele não joga dados. Sendo assim, as medidas que vou apresentar serão meras estimativas com base nos dados conhecidos. Acompanhe. Considerando que a Terra tem 12.742 km de diâmetro, a abóbada deve ser um pouco maior que isso porque a cúpula se ergue depois das terras após a borda e não se conhece a sua espessura. Diante disso, vou considerar que 12.742 km de diâmetro é uma medida de borda a borda. Logo do centro até aqui, a borda mede 6.371 km. Para encontrar a medida da faixa da Antártida vou utilizar uma régua. Acompanhe. Conforme a régua, do centro até o final da Antártida mede 7,8 cm, e do centro até a borda 6,4 cm. Então, fazendo uma regra de 3 simples temos. Se 7,8 cm corresponde a 100, qual o percentual de 6,4 cm? O resultado é 82,05%. Então a faixa de terra da Antártida corresponde a 17,95%. Sabendo-se que 82,05% equivale a 6.371 km, então 1% mede 77,64 km. Sendo assim, 17,95% representa 1.393,63 km. Essa é a quilometragem da borda até a parede do domo. Então, somando esses dois valores, 6.371 km mais 1.393,63 km, temos 7.764,63 km de raio do centro até a parede do domo. Isso implica dizer que o nosso domo tem um diâmetro de 15.529,26 km. Para calcular a sua circunferência interna, basta multiplicar esse número por 3,14. O resultado é 48.761,87 km. Essa é a circunferência interna do domo. Para a altura do centro do arco, vou considerar a medida do raio, 7.764,63 km. Resumindo, o firmamento, hipotético, tem um diâmetro de 15.529,26 km, 48.761,87 km de circunferência e uma altura de 7.764,63 km. Sendo assim, o Sol, a Lua e as estrelas devem ser objetos pequenos, exatamente como eu registrei na atmosfera. Todos os astros estão debaixo de uma cobertura que tem aproximadamente 48.761,87 km de circunferência, 15.529,26 km de diâmetro e uma altura equivalente ao seu raio, 7.764,63 km.
Voltando à profecia de Jeremias 31:37, cabe lembrar que o diâmetro interno da base do firmamento não foi incluído na profecia, portanto pode ser medido e o número que apresentei não está muito distante da realidade. Mas quanto à altura e espessura do firmamento, isso não foi dado ao homem conhecer, mas acredito que é sabido até onde se pode subir com segurança, talvez até a órbita baixa, que segundo a ciência vai até cerca de 2.000 quilômetros acima da superfície. Nesse momento você deve estar se perguntando, se a altura máxima estimada que se pode subir é de 2.000 quilômetros, então, o que dizer dos satélites que segundo as ciências estão muito além disso? A mentira é a grande arma para subjugar o povo. Veja um exemplo. Essa imagem da Terra divulgada pela NASA em 2012 foi criada pelo oceanógrafo da NASA Norman Curry usando dados produzidos pelo satélite Suomi-NPP que está a 824 km de altitude. É uma concepção artística, não é uma fotografia, pois dessa distância não é possível fotografar toda a Terra, e demonstrei esse fato na parte 1 do estudo de imagens da Terra. Quando escrevi o livro O Aquário de Deus, foquei em apontar as falhas das imagens da Terra e esqueci de falar sobre imagens produzidas por sensoriamento remoto. Isso foi um esquecimento de minha parte e um erro, já que em 2011 havia feito um curso de geoprocessamento e tinha conhecimento delas. Essas gravuras são relevantes para exemplificar que há objetos em grandes altitudes como os programas Landsat e BERS que ficam localizados na faixa de 920 e 700 km de altitude. Esses sensores produzem imagens grandes, de tamanhos e resoluções diferentes, mas não na dimensão da Terra. Um exemplo é essa imagem do Landsat 9 produzida em 31 de outubro de 2021. A altitude desse objeto é de 705 km e a cena mede 190 km por 180 km. Como esses objetos permanecem lá em cima flutuando eu não tenho certeza, mas dizem que levam combustível suficiente e dispõem de placas solares para operar por um certo tempo, pois o tempo de vida deles projetado é curto, varia entre 1 e 5 anos. Após o término de suas missões são descartados cuidadosamente, creio que em mar aberto, para minimizar qualquer risco para as pessoas. Agora vou levantar uma questão: como funciona a internet? Certamente muitos responderão que é via satélite, pois foi assim que nos disseram e dizem até hoje. Preste atenção nessa imagem. Você sabe o que é isso? Isso é um mapa de distribuição dos cabos submarinos no mundo. A bem da verdade, a grande estrutura de transmissão de dados, voz e imagens mundial ocorre por meio de cabos de fibras óticas passados pelo leito do oceano conectando os continentes, não por satélites. Se esses cabos forem desligados, a comunicação entra em colapso. Os cabos submarinos são utilizados em trechos de mar para conectar estações terrestres. Por exemplo, toda a costa brasileira é interconectada por essa tecnologia. Para termos uma noção da dimensão dessa estrutura, o cabo SIM-1003 que conecta mais de 30 países do Sudeste Asiático, do Oriente Médio e da Europa, mede cerca de 38.000 quilômetros. Corresponde a quase 6 vezes o raio da Terra. A história dos cabos submarinos é antiga, começa lá pelos idos da década de 1850 com o telégrafo, e veio sendo aperfeiçoado até chegar ao que é hoje. Portanto, se a comunicação mundial fosse depender dos satélites, o mundo não estaria conectado. Aqui cabe uma pergunta: se a comunicação mundial usa cabos submarinos como meio de transmissão, então por qual motivo divulgam que a internet é via satélite? Simples, é necessário manter a mentira da Terra esférica viva na mente das pessoas, do contrário, elas começarão a questionar, e isso o mecanismo não quer. Agora observe como esse mecanismo despreza nossa inteligência. Preste atenção nessa imagem. O que lhe parece? A meu ver é uma representação da Terra plana. Aqui você tem o domo e sob a abóboda estão o Sol, a Lua e a Terra com seus relevos. Nesse círculo, uma representação de um ponto qualquer. Não é interessante? Pois bem, agora é que a coisa fica intrigante. Pasme, essa imagem foi produzida pela NASA para comemorar o Dia da Terra no ano de 2010. O que você acha? É muita coincidência, não é? Bem, agora preste atenção no que diz Apocalipse capítulo 6 versículo 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes.
O versículo 13 diz que as estrelas cairão sobre a terra. Observe que a palavra terra está escrita com letra minúscula e se refere ao elemento árido, não a um objeto, planeta. Logo, as estrelas não podem ser objetos gigantescos como diz a ciência, mas astros muito pequenos, tal qual tenho mostrado, como esses que você está vendo. Constate também que o texto compara a queda delas como a queda dos figos quando a figueira é sacudida por um vento. É meu entendimento que a interpretação dessa passagem é literal, de modo que no tempo devido, estabelecido por Deus, as estrelas certamente cairão sobre a terra conforme está escrito. Portanto, essa palavra, a meu ver, confirma que os astros estão sob o firmamento. Assim sendo, concluo esse estudo do mundo bíblico afirmando que o relato da criação contido na Bíblia é verdadeiro. Nenhuma mentira vem da verdade. Muito obrigado por assistir este vídeo. Deus seja louvado!